Conforme esperado pelo mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, anunciou ontem à noite o aumento da taxa Selic em meio ponto percentual. Foi para 12,25% ao ano. É a terceira alta seguida da taxa básica de juros da economia brasileira, com o objetivo de manter a inflação dentro da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5% para esse ano. Mas, para o economista Guilherme Melo, o aumento dos juros vai causar recessão e queda da renda do trabalhador. Acompanhe na análise que ele faz. O aumento da taxa Selic hoje, ele não é uma necessidade real da economia brasileira, no sentido de que o aumento da taxa Selic, ela na teoria econômica, digamos assim, ela teria um efeito sobre o custo do crédito e encarecendo o crédito, ela reduziria o crédito e, portanto, reduziria a demanda. Mas a inflação que a gente tem no Brasil hoje está longe de ser uma inflação de demanda. Portanto, não haveria necessidade nenhuma de conter uma inflação de demanda alimentada por crédito. Não é isso que a gente vê. Tem alguma inflação de demanda no setor de serviços, certo? Que é resistente mesmo, mas que não decorre do aumento de crédito, e sim do aumento da renda e do salário nos últimos anos. Se você quiser destruir essa inflação, você vai ter que destruir renda e salário. E eu acho, no fundo, que esse é o objetivo desses aumentos da taxa Selic. Não tem nada a ver com o encarecimento do crédito e da redução da demanda via aumento de crédito, como diz a teoria econômica. Tem a ver com criar-se uma recessão no país, um momento recessivo, que reduza a geração de empregos e, com isso, reduza o crescimento dos salários, né? Além disso, existe um objetivo por parte daqueles que defendem o aumento da Selic, que é duplo, no sentido de que quem defende o aumento da Selic geralmente está interessado com os ganhos auferidos com juros no Brasil, ganhos auferidos com investimento em títulos da dívida pública, mas mais do que isso, tem um impacto sobre a taxa de câmbio. Então, quando você aumenta a taxa de juros no Brasil, você atrai capitais externos e, com isso, você valoriza a taxa de câmbio, o que é terrível para a indústria. O resultado disso, de 20 anos de valorização cambial, a gente vê nos dados péssimos da indústria hoje. Os trabalhadores esperam que o governo federal também adote medidas de incentivo à produção. Preocupado com os efeitos do aumento da taxa Selic para 12,25% ao ano, o movimento sindical já prepara grandes manifestações no país. A análise é do comentarista de política nacional do seu jornal, Paulo Vanucchi. A decisão de ontem, confirmando o aumento, preocupa muito o movimento sindical, que já prepara uma manifestação no dia 28 de janeiro, no Brasil inteiro, e uma possível caminhada, uma marcha até Brasília, do Brasil inteiro, em 26 de fevereiro. Por quê? Porque o Brasil vive uma dificuldade política, uma dificuldade econômica, um clima de azedume que se transformou em ódio na disputa eleitoral recente, e o Brasil precisa de superar esse quadro num processo democrático, de retomada do diálogo, de compreensão mútua entre as partes que têm opiniões diferentes. A presidenta Dilma, nesse sentido, quando convida Joaquim Levy, tentou levantar a bandeira branca para o chamado mercado, dizer: eu sou presidente de todos os brasileiros, tenho opiniões pessoais, partidárias, mas eu governo para o Brasil inteiro, inclusive para o chamado mercado, e a indicação do ministro da Fazenda é um sinal de boa vontade para que os empresários respondam com novos investimentos, com a manutenção de emprego. Não aconteceu isso. O ano começou com as greves, mobilizações da Volkswagen, da Mercedes, trabalhadores, no caso da Volkswagen, com uma espetacular vitória. Quando veio, ou então ontem, a medida de mais elevação de juros, fica mais preocupante o cenário, porque todos sabem que o Brasil precisa de medidas de estímulo ao investimento, de retomada da produção, para que o país mantenha o principal trunfo nas mãos da presidenta Dilma, que é o nível de emprego quase intacto, problemas na área industrial, mas intacto no cenário geral da economia. Se isso começa a ser atingido,
de fato, o ano vai ser extremamente difícil. A CUT, as centrais sindicais, voltam às ruas para exigir do governo o que começa a faltar: medidas para destravar o crédito, para estimular abertamente a produção, como fez Lula para enfrentar a crise de 2007 e 2008. Até porque, no cenário político, se esse ambiente negativo atravessa o ano de 2015 todinho, vai ser inevitável uma derrota nas eleições municipais do ano que vem, que deixa a presidenta Dilma numa situação delicada na segunda metade do seu segundo mandato. Nós acompanharemos todo esse quadro aqui na TVT, a cada semana, a cada dia, e a CUT, as centrais sindicais, quando voltam às ruas, voltam para lembrar que Dilma foi reeleita em nome de uma plataforma de defesa dos direitos dos trabalhadores, embora respeite os interesses dos empresários e dos mercados, reconheça o seu papel e não o contrário, como essas 3 primeiras manifestações concretas fazem criar a impressão de que há um governo mais sensível aos problemas dos empresários do que aos problemas dos trabalhadores, que foram os grandes responsáveis pela vitória de Dilma.